Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula. Aqui vamos um passo além dos conteúdos que apresentei ontem. E se você não assistiu depois dessa aula, volte lá que vale a pena. Agora vamos aprofundar dentro do treinamento de glúteo e entrar nos detalhes que realmente vão fazer a diferença. E o mais importante, faz umas 2 semanas que estamos com o nosso grupo do WhatsApp. E se você ainda não entrou, está perdendo vários conteúdos exclusivos que não tem em nenhum outro lugar. Aqui vou te entregar conteúdos de alto valor, mas lá podemos tratar com mais intimidade e trocar informações. Se inscreva aqui, ó, Coach Academy, e participe do nosso grupo. Para quem caiu de paraquedas nessa aula, eu sou Augusto Garon e tenho uma missão: entregar o melhor conteúdo que você pode ter acesso de forma livre sobre glúteos na internet. Meu objetivo é capacitar você de forma gratuita e a entender os segredos que compõem um treino de glúteos de verdade. Mas se você não me conhece, fico feliz de mostrar para você meus conhecimentos sobre aspectos teóricos e práticos. Bom, pessoal, bem-vindos a essa aula aqui, ó, métodos avançados de treino, tá? Para quê? Para glúteos, tá? A gente tem várias opções de métodos de treinamento que a gente pode utilizar com as nossas alunas. Eu vou apresentar algumas para vocês que eu gosto de utilizar com atletas ou não atletas, com alunos de personal presencial ou até mesmo em consultoria, tá bom? E o primeiro método que eu vou colocar para vocês, aliás, antes de falar de método, vou reforçar mais uma vez. Antes de pensarem nisso aqui, tá? No método de treino, olhem para a aluna. Sempre olhem para a aluna, a necessidade dela, para vocês contextualizarem tudo, desde a parte de informações de anamnese e avaliação, para vocês poderem chegar nisso aqui. Tá bom? Vocês não vão colocar o método que vocês gostam para a aluna de vocês simplesmente porque vocês gostam desse método e acreditam que ele funciona. Não! Vocês têm que avaliar a aluna de vocês, identificar a deficiência dela e aí sim escolher um método que seja coerente com a necessidade da aluna de vocês. Esse é o maior problema que eu vejo hoje do método. O método de treinamento, embora alguns treinadores possam dizer que pode atrasar o resultado se for contextualizado de forma errada e tudo mais, ele é uma excelente ferramenta, tá? Porque tem vários que a gente pode estar utilizando de forma estratégica para potencializar o resultado da aluna. E vários mesmo. Então, essa é a mensagem inicial que eu quero deixar nessa aula para vocês, e eu vou apresentar alguns que eu gosto de utilizar e espero que vocês aproveitem o máximo. E o primeiro deles, tá, seria a isometria intraset, no meio da série. Então, por exemplo, isometria intraset, muito interessante, principalmente para as mulheres aí que têm dificuldade de sentir os glúteos, e muito interessante para aumentar o tempo sob tensão muscular, porque você vai aumentar o tempo de execução da série, ok? Ela vai ficar um pouco mais longa, e aqui vocês podem utilizar de diversas formas. Primeira delas, em vez de eu fazer, por exemplo, as 3 séries de 10 normais com a minha aluna em determinado exercício, eu posso colocar, por exemplo, 10, aí. Eu posso colocar assim, ó, 3 séries de 10 segundos, mais 10, opa, parece um 2, mais 10 reps, mais 10 reps, repetições. Então, ou seja, antes de iniciar fazendo 10 direto, eu coloco 10 segundos antes no pico de contração, e esse pico de contração isométrico ele pode ser em comprimento mais curto, ou seja, uma elevação de pelve na fase final da concêntrica, ou pode ser em comprimento longo, ou seja, lá embaixo no movimento, tá? Vai depender do que vocês estão buscando com a aluna de vocês. As duas estratégias são válidas. E não precisa ser 10 segundos, eu posso, por exemplo, aumentar esse tempo. 20 segundos mais 10 reps. 20 segundos é um tempo que eu acho máximo, que deveria ser feito nesse tipo de método, tá? Beleza. Tem outras estratégias? Tem. Mesmo nessa aqui, ó, eu gosto de utilizar muito eu uso muito com as atletas, que é com uma carga moderada, tá? Na verdade, a maioria dos métodos, alguns que eu vou apresentar, a maioria é com carga moderada, tá, pessoal? É a gente fazer assim, ó, em vez de fazer 15 repetições, 15 reps direto, eu posso fazer 5 mais 5 segundos em isometria, mais 5, mais 5 segundos em isometria e mais 5. Cara, isso aqui, ó, eu uso até nas minhas atletas pró, inclusive na Franciele Matos, tá? Na elevação pélvica. E se eu adicionar uma mini band junto,
Nesse método, melhor ainda. Por quê? Porque quando a gente usa a miniband na elevação pélvica, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Elevação pélvica, por exemplo, tá? Deixa eu ver. Aí. Se eu utilizo a miniband de elevação pélvica, eu estou aumentando a intensidade de exercício em outro plano de movimento. Porém, no plano principal do movimento, há uma redução da carga em aproximadamente 10, 12%. Por quê? Porque eu coloquei uma miniband que vai oferecer uma resistência de rotação interna e adução do quadril, e o quadril vai ter que abduzir, vai ter que fazer força contra e rotacionar externamente, inclusive, para poder manter o alinhamento do exercício, para poder fazer a extensão de quadril. Então é esperado já que a carga diminua. Tá? A carga ela vai diminuir um pouquinho. E não tem problema se ela diminuir, desde que seja intencional, você saiba o que você está fazendo. Porque, mais uma vez, quando a gente fala de método, nós precisamos contextualizar. Beleza? Quando e como você vai aplicar esse método. Então, isso aqui, ó, faz 5 repetições. 5 segundos. Por exemplo, elevação pélvica. 5 segundos, lá em cima na concêntrica, segura 5 repetições. Lá em cima na concêntrica, 5 segundos. Mais 5 repetições. Lá em cima na concêntrica, 5 segundos. E mais 5 repetições. Isso foi uma série. Aqui eu gosto de prescrever até 3 séries. Muito mais dinâmica do que fazer 15 direto. E aqui você também tem um aumento do time under tension. Tempo sob tensão muscular. Ok? Pelo tempo da série ser maior aqui. Nós temos 2 pausas de 5 segundos, aumentando 10 segundos o tempo dessa série. Claro que, lembrando mais uma vez, tá? Cargas moderadas. E aqui vocês podem chegar próximo à falha concêntrica. Devem chegar próximo à falha concêntrica. Não necessariamente falhar. Porque se você falhar na falha voluntária, por exemplo, ou se você tiver alguma ajuda na falha máxima, falha técnica, você pode comprometer as outras 2 séries. Então eu não recomendo você falhar em todas as séries. Se for na última série, só na terceira, tudo bem. Você pode chegar até a falha ali. Qual que é o problema só? Que o intervalo para o próximo exercício ele tem que ser maior. Pelo menos uns 3 minutos aí para você se recuperar. Tá? Na verdade, alguns estudos até sugerem pra gente, se você quiser se recuperar de fato, pelo menos 5 minutos. Tudo bem? Pelo menos 5 minutos. Mas aí o tempo do treino vai ficar muito longo e hoje a desculpa número 1 do pessoal não praticar atividade física e musculação é a falta de tempo. Então a gente tem que pensar muito bem nisso antes de colocar esses tipos de método. Então olha que interessante. Isso aqui pode ser utilizado não só na elevação pélvica, tá, pessoal? Estou dando um exemplo dela porque eu gosto de utilizar na elevação pélvica. Vocês podem utilizar, por exemplo, uma cadeira abdutora, também não tem problema nenhum. Pode utilizar em outro exercício que eu acho muito legal. Aqui eu recomendo, geralmente, vocês façam em máquinas do que livre. Elevação pélvica até dá para fazer de forma livre, dependendo de como a pessoa se posiciona no banco, na barra, para fazer. Mas nas máquinas são muito mais fáceis da gente estar travando aqui para poder fazer essas pausas aliás, essas pausas não, essas isometrias de 5 segundos, por exemplo, como é o caso desse método, tá bom? Outra forma de a gente estar utilizando a isometria é no final da série. Então, por exemplo, aqui eu mostrei no começo, mas eu posso fazer no final. Eu posso fazer, por exemplo, 3 séries de 10 e no final fazer uma isometria máxima. Isometria máxima, ou seja, cheguei próximo da falha para 10 repetições, tento sustentar o máximo que eu consigo na última série. Vamos dar o exemplo da elevação pélvica. Fiz lá as 10 repetições pesadas, repetições máximas, chegou no final, tenta sustentar o máximo que conseguir, até chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar em isometria e o movimento vai ceder, e aí você trava a máquina. Garão, faço isso em todas as séries? Você que vai determinar isso. Recomendação minha, só na última. Se você deixar a isometria para fase final da série, deixa na última série, só na terceira, tá? Deixa só na terceira para não comprometer o resto, a não ser que você dê um tempo de descanso mais alto para a pessoa conseguir se recuperar e realizar o exercício sem perder a intensidade dele, beleza? Essas são estratégias que eu acho assim muito legal de a gente estar trabalhando. Um outro método que eu gosto de colocar também para as alunas é o alongamento intraset. E aí a gente pode pensar em algumas possibilidades disso. Aqui foi a isometria intraset, mas nós temos também o alongamento. Alongamento intraset. E galera, aqui eu posso utilizar, por exemplo, o alongamento intraset
de algumas formas, tá? Tanto para ajudar quanto atrapalhar a musculatura ali, para a gente tentar direcionar o estímulo para o músculo que nós queremos. Agora, vamos dar um exemplo para mim. Bom, vamos lá. Dependendo da intensidade do alongamento que você coloca no músculo, ele não vira nem alongamento, ele já vira um flexionamento. Se a intensidade for muito alta, ele pode atrapalhar um pouquinho a sua capacidade de produção de força. Guardem essa informação. No alongamento intraset, a gente pode, por exemplo, fazer uma combinação, tá, do exercício RDL, que é um exercício predominantemente excêntrico, tá? Ele vai trabalhar o glúteo, por exemplo, em comprimento longo, devido à flexão, leve flexão de joelho. Você encurta os isquios tibiais ali no joelho, mas você vai alongar ali no quadril, então a exigência sobre o glúteo em comprimento longo vai ser aumentada. E no intervalo da série, por exemplo, eu coloquei ali 8 a 12 repetições, e no intervalo da série eu posso colocar um alongamentinho ali de 30 segundos, entre 20 a 40, tá? 30 segundos. De quem? Dos posteriores de coxa. Porque se eu jogar um alongamento de uma intensidade um pouco mais alta para os posteriores de coxa, será que na hora de estender o quadril, eu não vou atrapalhar um pouquinho a produção de força dos meus posteriores e vou aumentar a exigência sobre o meu glúteo máximo? Olha que hipótese interessante, olha que estratégia que talvez se torne interessante em algum momento da sua periodização e prescrição do treinamento para sua aluna. Isso aqui eu acho muito legal. Vocês podem extrapolar isso também para outros grupamentos musculares. Hoje nós estamos conversando sobre glúteos, ok? Então a gente pode utilizar o alongamento intraset pensando dessa forma? Podemos, tá? Podemos. Assim como a gente pode também pensar, aqui eu estou falando em atrapalhar um pouquinho a capacidade de produção de força, um alongamento mais intenso sobre os posteriores de coxa para aumentar a demanda sobre o glúteo máximo, mas eu poderia, por exemplo, utilizar o alongamento intraset diretamente no glúteo, tá? Com o intuito de continuar a tensão passiva, estirando o músculo com tensão, tá? Com o intuito de promover, talvez, uma resposta de hipertrofia maior, mais acentuada, ok? São estratégias que, se você contextualizar, você pode colocar no treino da sua aluna, desde que ela esteja apta e no nível de treinamento adequado para realizar esses métodos. Aliás, pessoal, métodos de treinamento, pelo amor de Deus, só com alunas avançadas. Claro que tem alguns métodos que a gente até pode colocar para moderados e iniciantes, que eu acho interessante para promover força muscular. Mas esse tipo de método aqui, pelo amor de Deus, são só pessoas avançadas. Pessoas iniciantes não devem executar esse tipo de método. Por quê? Não tem força. Elas não trabalham com cargas elevadas ainda porque não tem um trabalho de base ainda consolidado. Força nos exercícios para poder avançar para cá. Eu não vejo sentido nenhum vocês avançarem para cá se a aluna de vocês não consegue agachar, por exemplo, com uma carga adequada, não consegue arrancar um peso do chão, terra do chão com uma carga adequada. Não tem sentido, na minha visão. Então, se vocês querem utilizar esse tipo de método aqui, façam um trabalho de base bem consolidado com elas, nos exercícios básicos, aqueles que dão volume propriamente dito para o glúteo, agachamento, levantamentos, elevação de quadril com cargas altas, para depois vocês virem para cá e explorar novos estímulos com esse tipo de método, a fim de promover uma resposta diferente do que você até então vem conquistando com a sua aluna. E isso é muito legal quando a gente pensa em programação, né? Periodização do treinamento. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Então, alongamento intraset, essas duas formas são duas formas que particularmente eu gosto muito de utilizar. E lembrando mais uma vez, sempre dá metade para o final. Esse tipo de método não coloca no começo do treino, beleza? Não acho interessante nós trabalharmos dessa forma, com esse tipo de método. Agora, se eu quero utilizar métodos, por exemplo, eu tenho muitas alunas, inclusive vocês provavelmente vão concordar comigo, quem é personal trainer, dá geralmente em média ali 1 hora de aula. Claro que se isso o seu aluno não atrasar, mas geralmente aluno, aluna, geralmente pode ocorrer algum atraso, trânsito, né, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, aí você tem aquela parte que você faz um trabalho de preparatório no início, ou não também, né, mas tem alguns trabalhos preparatórios de alongamento, mobilidade, de ativação, isso pega ali 10%, 15% do tempo da tua aula, né, para você depois passar o treino de musculação, o principal mesmo. Ou às vezes você nem faz isso, mas a pessoa atrasou meia hora, você tem meia hora para treinar ela. Então, tem alguns métodos que tornam o treino mais denso. Treino denso. O que é densidade de treino? Densidade do treino.
Densidade do treino é você fazer dentro de uma sessão de treino um trabalho de alta intensidade num menor tempo. Isso caracteriza um trabalho de alta densidade. Um treino de intensidade alta num menor espaço de tempo. E existem vários métodos que a gente pode utilizar com as nossas alunas para isso, ok? E um deles que eu gosto muito, utilizo muito com as minhas alunas é o B7. Tá? O B7 ele é bem legal porque a gente pode combinar exercícios para o mesmo grupamento muscular. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um agachamento, tá? Combinado com uma, vou colocar para cá, elevação de quadril. Eu posso trabalhar esses dois juntos, ok? Aqui, claro que é um exercício multiarticular, aqui também é multiarticular, tá, pessoal? Mas na prática a gente considera ele isolado, né, para direcionar melhor o estímulo ali para o glúteo. Mas é um exercício que envolve ali não só o quadril, tem movimentação de joelho, tem movimentação de tornozelo, mesmo que menor do que no agachamento, mas tem. Mas eu posso, por exemplo, fazer esses dois. Não tem problema nenhum. Ou eu também posso combinar o agachamento, aliás, com o agachamento, uma cadeira abdutora. Garon, por que seria interessante eu fazer um B7 de cadeira abdutora? Particularmente eu gosto primeiro cadeira abdutora e depois eu venho para agachamento. Por que seria interessante? Bom, cadeira abdutora eu trabalho os abdutores do quadril. Posso trabalhar no ângulo que eu determinar de flexão de quadril para mudar a solicitação dos músculos. Se eu quero trabalhar, por exemplo, mais glúteo médio, quanto mais estendido o quadril, melhor. Então, a cadeira abdutora, sei lá, 45 graus, ou com o quadril mais estendido, na variação na cadeira abdutora, com o intuito de ativar esses músculos para posteriormente vir para o agachamento livre. O agachamento livre. O que isso irá impactar aqui? Se a gente pensar que um dos principais estabilizadores da pelve no plano frontal é o glúteo médio, eu ativei ele aqui, quando eu venho para cá, para o agachamento livre, a chance de ocorrer, por exemplo, ali, um shift, um deslocamento, por exemplo, da minha pelve para o lado durante a fase excêntrica do movimento do agachamento vai ser menor. Vai ser menor, porque eu já ativei eles ali, eles já estão preparados para centralizar a minha pelve e não deixar muito esses movimentos aqui, ó, acontecerem, tá? Então, pensando numa logística, até meio que biomecânica, e de funcionalidade das ações dos glúteos como um todo, do complexo do glúteo, é uma estratégia interessante eu fazer um B7 pensando em cadeira abdutora e agachamento livre. Quer saber o que mais? Bom, aqui eu trabalho as fibras mais altas do glúteo máximo. Quando feita a cadeira abdutora em 90 graus ou próximo ali de 110 graus de flexão de quadril. De flexão de quadril, tá? E eu venho para cá e vou fazer o agachamento livre. Aqui eu trabalho o quê? As fibras mais baixas ou caudais do meu glúteo máximo. Olha que interessante, eu tenho uma resposta de trabalho do ventre muscular do glúteo máximo completo, desde a parte alta até da parte baixa. Isso pensando que eu estou trabalhando nessa angulação de flexão de quadril, tá, pessoal? Lembrando que, dependendo do ângulo de flexão de quadril, você muda a solicitação muscular para os abdutores de quadril. Beleza? Existem vários. Tá? Lembrando deles quais são? Glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo e fibras superiores, tensor da face lata e aquele grupo de músculos mais profundos, o OOGGPQ. Beleza? Então, aqui, ó, um B7zinho bacana. Existem vários B7s que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, um outro B7 que eu gosto de estar utilizando com as minhas alunas é fazer, por exemplo, a extensão de quadril no cabo, associado a um recuo com o próprio peso do corpo. Isso aqui é interessante porque eu faço a extensão de quadril com exercício isolado, em seguida eu faço um recuo com o próprio peso corporal segurando na própria máquina e tem um exercício aqui monoarticular e aqui tem um exercício multiarticular. E se eu pensar nesses dois, mono e multi, eu sou mais forte aqui, ó, no multi.
A minha intenção aqui, na verdade a intenção dos bisets, além de encurtar o tempo e manter uma sobrecarga ali, uma intensidade ainda que alta, porque você pode progredir dentro do próprio método, tá, pessoal? Nem todo método, aliás, nem todo treino, com o mesmo método você vai permanecer com a mesma carga. Você pode, por exemplo, uma semana realizar um biset com uma determinada carga. Na outra semana você pode aumentar 1 kg, 5 quilos no exercício e manter o biset. Você está progredindo dentro do próprio método, beleza? Isso é ser um pouquinho inteligente, tá? Muitas pessoas acabam negligenciando essa possibilidade de progredir dentro do próprio método, ok? E se eu penso aqui, ó, aqui a minha capacidade de produzir força, quando comparado aqui, ela é menor. Aqui eu faço muito mais força e tem mais articulações envolvidas. Então tem mais músculo trabalhando e aqui eu acabo fazendo mais força, minha capacidade de produção de força é maior. Então eu faço aqui como se fosse uma pré-exaustão, direciono um estímulo ali próximo da falha concêntrica, de forma isolada para o meu glúteo e em seguida eu acrescento mais músculos, mais articulações no movimento para alcançar mais repetições e aqui trabalhando, pessoal, sempre no mesmo plano de movimento, que é o plano sagital, onde ocorrem as extensões de quadril, onde o glúteo máximo é mais forte, por exemplo. Então aqui, esse métodozinho, ele é muito legal, a gente pode brincar de diversas formas, e um detalhe bem interessante, que eu quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte, eu falei de contextualizar um método, é onde vocês vão colocar esse tipo de método. Em que momento do treino você vai colocar esse tipo de método para aluno de vocês? Isso é uma coisa a se pensar, porque se você colocar no começo do treino, vamos dizer que ela tem 30 minutos. Você pode fazer um treino de 3 bisets. 3 bisets. Dá um treino de 30 minutos? Dá. Eu tenho alunas, por exemplo, que moram fora do Brasil, que eu atendo pelo celular, videochamada, e cara, tem 20, 30 minutos, devido à agenda muito corrida, e o que eu faço com ela? 2, 3 bisets. Eu penso em combinações de exercícios que eu consiga trabalhar variações biomecânicas. Eu penso nessa questão do comprimento muscular, capacidade de produção de força, máquina com peso livre, para combinar exercícios no qual eu deixo o treino mais eficiente. O treino mais eficiente. Tá? Isso é ser inteligente, é utilizar o método de forma inteligente. E às vezes até eu nem faço 3 bisets. Por exemplo, eu faço um exercício de força, utilizando, por exemplo, um método como pirâmide, um exercício específico, faço pirâmide, e em seguida eu já coloco um triset, que são 3 exercícios juntos. Por quê? Porque, ela só tem 30 minutos para treinar. 30 minutos para treinar. É muito pouco tempo. Claro que aqui eu utilizo um exercício multiarticular para trabalhar e explorar a força com poucas repetições. E aqui não, eu combino 3 exercícios, coloco uma faixa de repetições, uma zona de repetições, como por exemplo de 8 a 12, e consigo fazer 3 exercícios juntos para otimizar o nosso tempo e deixar o treino denso. Lembrando que aqui, pessoal, eu tento trabalhar e explorar dentro de uma zona de repetições também próximo à falha. Como ela treina sozinha, eu nunca chego na falha, ok? Mas próximo dela. Então uma sugestão para vocês podem estar utilizando também, brincando um pouquinho com isso tudo aqui, com relação ao treino da aluna de vocês. Bom, temos mais métodos que dá para utilizar. Eu vou colocar mais um aqui que eu gosto de utilizar com as minhas alunas, e aí vocês podem utilizar esse método. Eu gosto de utilizar em máquinas, porque é mais seguro. E esse sim vai precisar chegar na falha, tá? Esse chegando na falha, a pessoa tem que ter segurança para fazer, porque se ela estiver sozinha, aí complica. Ela não vai querer fazer. E você não vai querer causar um acidente na sua aluna. Então, a gente pode estar utilizando sempre em máquinas, ou se você estiver junto com ela, aí você pode estar auxiliando ela para poder executar de forma mais eficiente esse método. Que, na verdade, vocês já conhecem, mas eu vou passar como que eu gosto de prescrever. Que é o... Deixa eu só... Apaguei aqui. Rest. Pause. Pessoal, rest e pause é sensacional.
tá? Eu dei exemplos na elevação pélvica, eu vou continuar utilizando a elevação pélvica, mas vocês podem migrar isso para outros exercícios também, ok? Rest e pause, por exemplo, na elevação de quadril. Elevação de quadril. Como que eu gosto de fazer ela? Sempre na última série. Então vou colocar aqui, ó, última série. Última série, tá? Não vão fazer em todas as séries, só na última série. A não ser que ela tenha 20 minutos para treinar, 30 minutos para treinar, aí tudo bem, tá? Como que funciona o rest pause? Eu vou colocar uma carga para uma determinada faixa de repetições que eu coloquei lá. Vamos colocar aqui de 8 a 10. Ela vai fazer, vamos dizer que é a terceira série dela já. Ela vai fazer essa última série buscando 8 a 10 repetições. Falhando em 10 repetições, literalmente falhando. E aí por isso que eu gosto de utilizar em máquina geralmente. Aqui a gente está falando de elevação de quadril, tá? E vamos supor que ela esteja fazendo na máquina isso. Bom, cheguei de 8 a 10, falhei. Eu vou dar uma pausa de 10 segundos e vou fazer o máximo de repetições que eu conseguir. Vou dar uma pausa de 10 segundos novamente e vou fazer mais uma vez o máximo de repetições. E aqui, pessoal, é sempre a mesma carga. Não tem redução da carga aqui. É sempre a mesma carga, beleza? Sempre a mesma carga. Falhou no 10, dá 10 segundos, faz o máximo. Provavelmente esse máximo vai ficar aqui de 5 a 6 repetições, tá? 10 segundos o máximo, aqui vai sair umas 3 a 4 repetições. Depende. Já vi aqui também elas conseguirem fazer de 7 a 8. E aqui, por exemplo, eu saí de 2 a 3. Porque quando vai até a falha, 10 segundos não é um tempo suficiente para recuperar os substratos energéticos para conseguir manter isso aqui. Vai ter queda de repetição, de intensidade. E é normal, é o que a gente espera. A finalidade desse método é a gente conseguir aumentar um volume de treino, volume de carga. Porque é sempre feito com a mesma carga, na verdade a mesma massa, né? Levantada no exercício. Eu dou pausas de 10 segundos buscando mais repetições para aumentar o volume de treinamento. Por isso que deve ser feito na última série só. É só na última série, para não comprometer. Se você fizer 3 séries dessa, provavelmente isso aqui, ó, ela não vai conseguir sustentar. Ela vai fazer menos repetições. E aí é um problema. O método não vai sair da forma que deveria sair. Ok? Tem uma outra forma que eu gosto de executar também, que é vocês fazerem da seguinte forma. 2 séries só. 2 séries. Deixa eu apagar isso aqui e escrever melhor, fica mais bonitinho. 2 séries. 2 séries. Como é que você faz? É um rest pause, beleza? Você vai colocar uma carga alta agora, para trabalhar 8 repetições. Carga alta para 8 reps. Fiz 8 reps, dou 10 segundos. E vou fazer 4, metade. Vou tentar fazer 4 repetições. Eu estabeleço o número de repetições. Não é máxima agora. Eu estabeleço o número de repetições, tá? Então eu coloquei carga ali para 8 repetições, dei 10 segundos, fiz 4 repetições, dou 10 segundos novamente e faço uma repetição. Essa uma tem que ser bem controlada, tanto a fase concêntrica quanto a fase excêntrica. Lembrando que nós estamos pensando na elevação de quadril aqui, tá? Na máquina, beleza? Uma repetição. Assim que ela terminar aqui, eu dou um intervalo para ela, e esse intervalo, geralmente, quando a pessoa é mais avançada, é um intervalo auto-sugerido. Ou seja, ela descansa, quando ela sentir que ela está bem, a gente volta para a segunda série. Na segunda série, o que acontece? Geralmente esse intervalo autossugerido, a pessoa descansa mais. A gente consegue manter a mesma carga daqui e repetir tudo novamente, ok? Quando eu quero colocar uma intensidade de esforço, não de carga, de esforço maior, eu tiro esse intervalo autossugerido. E eu vou dar um intervalo curto aqui. Uma pausa curta. Se eu dou uma pausa curta, vamos dizer 1 minuto só, é curta. Vou apagar isso aqui. Aí. Se eu dou uma pausa curta para ela, a capacidade dela produzir força vai diminuir. É provável que ela não consiga sustentar o mesmo peso ali. O que eu faço? Eu dropo. Vamos dizer que aqui ela estava com 100 quilos na primeira série. 100 quilos para fazer isso aqui. Quando eu vou para a segunda com uma pausa curta, eu reduzo esse peso. Vamos dizer que eu deixei aqui 60 quilos. Porque ela vai ter a presença da fadiga instalada.
E para a gente conseguir fazer com uma técnica legal sem perder o estímulo, a conexão e ativação muscular para o músculo-alvo, que no caso ali seria o glúteo máximo, eu reduzo o peso e volto tudo isso aqui de novo. Faço isso aqui de novo. Então eu faço tipo um drop, eu dropo, né? Drop, que é a redução da carga, às custas de alcançar mais repetições, e faço mais uma vez a série, totalizando 2 séries dessa. Olha que interessante. Esses são métodos bem legais para ser utilizado. Garão, posso levar isso aqui para onde? Para onde você quiser. Desde que seja numa máquina legal, uma máquina de segurança e estabilidade, você pode utilizar onde você quiser, até no agachamento. Se a pessoa tiver a capacidade física para isso, pode executar tranquilamente, ok? Bom, em cima disso aqui, tem mais métodos que a gente pode estar utilizando? Muito mais métodos. Por exemplo, deixa eu apagar esse aqui agora. Tem um método muito legal e eu gosto muito de utilizar com as mulheres, principalmente aquelas que precisam alongar mais o glúteo, deixar a inserção distal dele maior. Que é o método pico de contração. O método pico de contração, ele é muito legal. E esse aqui, ó, eu recomendo nos exercícios de variações de agachamento. Por quê? Justamente variações de agachamentos. Por quê? Justamente aqui você tem um trabalho interessantíssimo para o glúteo máximo em comprimento longo. Glúteo máximo em comprimento longo, para alongar bem ele. Então, o pico de contração sempre no final da fase excêntrica do movimento, lá embaixo, com grande torque externo relevante, impondo um estresse mecânico gigantesco em comprimento longo, favorecendo e promovendo uma maior hipertrofia. Isso já tem achados em alguns estudos, tá? Principalmente com agachamento. Então, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o búlgaro. Independente se é o peso ipsilateral, contralateral, com os 2 halteres, na máquina, no Smith, independente, eu gosto de fazer um pico de contração de 2 a 3 segundos no final da fase excêntrica do movimento. Então a pessoa desceu, vai ficar lá 2 segundos, subiu. E isso em cada repetição, tá? Como os exercícios de agachamento são exercícios que exigem muito da parte cardiopulmonar, cardiorrespiratória da aluna, eu gosto de trabalhar aqui repetições abaixo de 12. Não gosto de colocar repetições muito altas como 15 ou 20 repetições. Gosto de trabalhar geralmente abaixo de 12. E uma média, geralmente, de 8 a 10. Ou 6 a 8. São faixas, zonas de intensidade, de repetições, que eu acho mais interessante, haja vista essa exigência cardiorrespiratória que exige nas variações de agachamento. Então, pico de contração, para aquelas mulheres que querem alongar mais a parte distal do seu glúteo e formar mais a gota, elas são muito, esse método é muito legal e vocês podem também extrapolar ele para outros exercícios, ok? Mas aqui eu estou utilizando mais em variações de agachamento, então o recuo pode ser interessante, o búlgaro pode ser interessante, o back squat, o front squat, depende de qual variação de agachamento você está colocando para a sua aluna, ok? Até no step up ele acaba se tornando interessante, tá? A depender do cenário do step up, querendo ou não, ele pode gerar uma instabilidade, ok? Depende do cenário que você está colocando ela. Se for numa máquina, se for no cross, por exemplo, que consegue segurar, se estabilizar, beleza, com halter já não tem como, beleza? Mas é um método muito legal também que vocês podem estar utilizando com a aluna de vocês, beleza? Então, pessoal, esse aqui foram alguns métodos que eu quis mostrar, trazer para vocês que na prática funciona e que eu aplico nas minhas alunas com o intuito de melhorar o formato do glúteo delas e promover um estímulo hipertrófico mais interessante do que elas estão acostumadas a fazerem. Pessoal, o jogo agora é outro. Vocês estão no começo para se tornar um especialista. Estão vendo como o conteúdo vai muito além? Não sintam que parou por aqui. Amanhã é o dia fundamental. É o dia que vocês vão firmar
como o dia da virada, o dia que decidirão sair de um ambiente medíocre e construir um ambiente de especialistas.